qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Arrogância é a primeira crítica que a gente faz quando a gente percebe alguém se sentindo ou se comportando com um tom de superioridade sobre as outras pessoas. Sendo que a gente sempre percebe a arrogância nos outros. E quando foi a última vez que você percebeu um tom de arrogância em você? Sabe quando é que nós nos tornamos arrogantes? Quando nos achamos melhores do que os outros. Quando achamos que aquilo que fazemos melhores do que os outros e nos comportamos com um tom de superioridade, inferiorizando a atitude, inferiorizando o comportamento, inferiorizando o pensamento e a opinião das outras pessoas. Isso é ser arrogante. E o principal tom de arrogância está onde? Está quando nós cometemos um erro e não assumimos o nosso erro. Quando supostamente arrumamos desculpas para justificar o nosso erro, ao invés de corrigi-lo ou de reconhecê-lo. Salmo 36, versículo 2 diz: o ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. A arrogância, o tom de arrogância, nos leva a não reconhecermos o nosso erro. Provérbios 16, 18 vai dizer: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. O espírito arrogante precede a queda, precede a ruína. Por quê? Porque o não admitir um erro, o não assumir um erro, ou o sentimento de achar que nunca erra e que tudo faz está certo o tempo todo, precede a ruína. E em contrapartida, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 24, vai dizer: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos combater a arrogância, e não é a arrogância dos outros, é combatermos a nossa arrogância. Vamos nos permitir reconhecer diante de Deus e pedir ajuda ao Senhor quando nos tornamos pessoas arrogantes. Vamos pedir ajuda ao Senhor, vamos conversar com Deus. Deus, me ajuda na minha arrogância, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a admitir quando estou equivocado e me ajuda a ter humildade o suficiente para pedir perdão. A arrogância nos impede, principalmente, de reconhecermos os nossos erros diante de Deus. Por que a Bíblia fala sobre a arrogância do ímpio? Porque o ímpio se acha autossuficiente e para ele não depende de Deus, ele não precisa de Deus. A autossuficiência dele resolve tudo e qualquer questão. Nós,
como cristãos, precisamos do Senhor, precisamos de Cristo, precisamos de Deus para tudo na nossa vida. E é essa dependência, tanto para coisas boas, tanto para reconhecermos as nossas necessidades, tanto para reconhecermos as nossas falhas. Não seja arrogante diante do Senhor, achando que você não erra nunca. Eu erro, você erra. E não podemos deixar que a arrogância de achar que estamos certos o tempo todo nos impeça de nos aproximarmos do Senhor com humildade, pedindo perdão pelos nossos erros e reconhecendo as nossas falhas. Amém? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.